Bem, só para dizer que me ligaram, entretanto, da Universal, querem comprar este conceito. Eu acho que sim. Luís, olá. Viva, Desculpa, gostaste tudo bem? da... Pá, que estava a pensar que se um dia houver uma série de televisão com o Benjamin Tormenta, tínhamos que falar para a música do genérico, porque Pois, eu pá, percebo. Eu gostei. fiquei arrepiado. Obrigado. É um talento que eu não gosto muito de revelar, mas quando sai, eu e o verdade. Ricardo ainda por cima... E vive muito daquilo que um livro do inesperado, do não previsível. Eu acho que isso é importante, tal como numa boa história, também na musicalidade. Eu gostei deste fator. Sim, senhor. Vou só contextualizar ali para casa. Nós estamos aqui com o Luís Corte Real. Vem-nos falar do seu novo livro. Sim. Estavas a falar do Benjamin Tormenta. Já estiveste cá uma vez também? Já estive cá há um ano. Foi comigo, Foi falando contigo, disso. plena pandemia, para falar do primeiro volume, O Deus das Moscas Tem Fome, que apresentava ao Benjamin Tormenta, detetive do oculto. Vocês conhecem os X-Files, não é? Sim. Quem é que não viu, não é? Agora imagina os X-Files na Lisboa querosiana, 1800 e tal. Pá, e sempre que a polícia tem um caso que não conseguem resolver, pá, vai ter o Benjamin Tormenta. O próprio Fontes Pereira de Mel, que tem uma avenida grande. As pessoas não sabem o que é o Fontes Pereira de Mel, mas ele era o presidente, ao fim e ao cabo, era a figura máxima dos ministros na altura. Ele próprio vai ter com o Benjamin Tormenta, temos este caso, temos este problema. Portanto, acaba a ser uma coisa meio histórica, com o ADN dos fecheiros secretos, sem dúvida. E agora, nesta nova aventura, onde é que o Benjamin Tormenta nos vai levar? Olha, se o primeiro volume se passa muito em Lisboa, Lisboa oitocentista, portanto aquela Lisboa do Essa de Queiroz, mas com toques sobrenaturais e muita ação, e pronto, tem que ser uma escrita atual, não pode ser aquela coisa queirosiana, porque não combina muito bem com o horror e com a ação. Desta feita vai para o Porto, e que se levantou o problema que eu já tinha investigado muito Lisboa, nunca tinha investigado o Porto oitocentista. E então tive que ir à procura da internet, bibliotecas e ficção da altura. Vocês conhecem certamente a Família Inglesa, do Júlio Diniz, que no meu tempo era obrigatório ler na escola. Se calhar no vosso... No nosso já não é. mas eu li na escola e gostei na altura. O Ricardo conhece porque ele não sabia quem era e nós não um sabia dia que falámos era aqui Júlio Diniz e disso. tive Ele aqui agora já leu a dose obra toda. Já entretanto. toda, Do que é JD. grande ainda, ok. Sim. Bem, ia reler a Família Inglesa, porque foi escrita em 1860, portanto é muito próximo, isto é 1870. Como é que era o Porto? Vou ler isto. E comecei a perceber que podia usar inclusive as personagens da família inglesa, 10 anos depois. Portanto, casaram, tiveram filhos e utilizá-las na própria narrativa do Benjamin Tormenta. Portanto, há um conto grande que se passa no Porto, há mais 2 contos que se passam em Lisboa, mas eu acho que o conto maior e que dá o título acaba por ser o Egito. Portanto, a internacionalização do Benjamin Tormenta, que é chamado ao Egito pelo vice-rei para resolver um caso que estava a atormentar o reino do Egito e o que implica, portanto, recriar um bocadinho o Egito também oitocentista. Pude utilizar, não sei se vocês conhecem o Essa de Queiroz, para além de excelentes romances, escreveu também umas memórias de uma viagem que ele fez ao Egito, que chama-se mesmo, muito original, o Egito, em que ele conta a viagem Muito toda literal. para lá. E serviu de guia, lá, ao fim e ao cabo, de blueprint para criar essa época e esse local. Essa investigação e o facto de teres que ler muitas coisas e teres que ir a bibliotecas e pesquisar sobre as cidades, ou sobre o país neste caso, entusiasma-te imenso Sem dúvida. para escrever. O pessoal às vezes pergunta, isto, escrever metade de pesquisa, metade de escrita. Pai, não é. Quando estás a escrever ficção histórica, em que tu não podes dizer que pegam numa caneca, porque se calhar não se usa canecas. E a roupa não é um t-shirt. Tens que ver que roupa é que usam, que sapatos é que usam. Por exemplo, Lisboa, costumo sempre dizer uma coisa impressionante, na época do Essa de Queiroz, na época do Benjamin Tormenta, havia 90 e tal % de analfabetismo nas mulheres. Estava-se aqui há pouco a falar sobre... E os homens eram 80 e tal, não era muito melhor. Sim. Mas é uma cidade em que 80 e tal % das pessoas não sabem ler nem escrever. Portanto, tens que recriar isso, tens que pesquisar muito, e eu diria, sei lá, 70% do tempo é pesquisa. E depois os outros 30% é escrita, que mesmo assim são muitas horas, ok? Este livro foi escrito durante a pandemia, fundamentalmente entre as 5 da manhã e as 8 da manhã, porque era uma hora que eu descobri que para mim funcionava na perfeição. Os miúdos a dormir, tudo por minha conta, e muito do livro foi escrito nessas madrugada, vá. Tens muita atenção a essa parte do contexto histórico e de pormenores? Eu leio de tudo, eu sou editor, é a minha profissão, não é? Eu leio de tudo, absolutamente tudo, ficção, não ficção, leio de tudo. Mas gosto muito de romances que recria o mais fielmente possível a história. Okay? Um romance histórico em que eu não sinto que viajei para o século XII ou XIII, já não me agarra. Portanto, eu neste século XIX, 1800, que parece que está aqui ao virar da esquina, mas não. Tudo mudou. Lisboa era uma cidade minúscula, o Porto era uma cidade... Era mais barato meter zero na altura? Sim. É bastante mais barato e
tinhas os fadistas, tinhas o tal analfabetismo, era quase, eu tenho dos nossos bisavós, mais para trás. Tudo isso tem que ser descascado e tem uma riqueza que tu só descobres lendo e investigando. E eu fiz questão, sabes? Acho que, aliás, a personagem principal do primeiro volume eu acho que é mesmo Lisboa, nem é o Benjamin Tormenta, é Lisboa. E aqui, um pouco o Porto, e depois o Egito, porque é um destino para mim, sempre foi desde miúdo, é uma coisa quase mágica na minha cabeça. E tu, ia-te perguntar sobre o Benjamin Tormenta, porque tu lançaste o primeiro volume, exatamente. Agora lanças o segundo, só que tu no primeiro já agarraste uma série de leitores. Tu tens em consideração que esses leitores vão crescendo e o Benjamin vai também evoluindo com isso? O Benjamin, eu tento que seja, imagina, não é só um detetive. O Sherlock Holmes era um detetive, roubaram o colar, roubaram o banco, desapareceu alguém, morreu alguém. Ele investigava casos que qualquer detetive podia investigar. Aqui tens alguém que só investiga coisas que mais ninguém consegue ou quer investigar. Portanto, ela é uma figura, por um lado, é respeitada, por outro lado, é temida, porque está associada aos espíritos, aos demónios, tudo o que é negro, e as pessoas, por um lado, sentem repulsa, mas ao mesmo tempo ele tem um demónio dentro dele. Todos nós temos os nossos demónios, não é? Mas ele tem literalmente um demónio dentro dele que tenta controlar. Portanto, eu acho que, ao fim e ao cabo, o grande arco narrativo que une os vários livros que eu tenho planeados é o demónio que está dentro dele, e ele quer expulsá-lo, mas ao mesmo tempo não consegue viver sem ele. E, portanto, há uma relação ali de, não digo amor-ódio, mas quase. Uma simbiose. De dependência. De dependência. Ele é uma espécie de um parasita que está ali, que o tortura, mas também não pode viver sem ele, Benjamin. Portanto, esse é que é o arco narrativo que eu vou resolvendo ao longo de, eu espero, 3, 4 volumes. 2 já estão. E depois são casos maiores, mais pequenos. Estavas a falar desse demónio que ele tem e há pouco estavas a falar da representação fidedigna das épocas. E como é que tu depois consegues criar essa mistura entre representação fidedigna, ok, isto existiu mesmo, e ok, exato, isto aqui, à partida, que eu também não estou aqui a negar nada, sim, mas acho que podes negar. Então, é assim, isto é... A literatura fantástica, tu tens 2 grandes géneros, se quiseres dividir de forma muito grosseira. Tens a literatura realista e tens a literatura fantástica. Portanto, a literatura realista é toda a literatura que tu vês no dia-a-dia, que se passa no nosso mundo, seja no passado, seja agora, é realista. Depois tens o fantástico, que vai buscar ou ficção científica, ou vai buscar fantasia, ou vai buscar o horror, o sobrenatural, a história alternativa. São elementos que não encontras num romance histórico, em princípio, né? Num romance de época, de hoje em dia, ou o que seja. Portanto, eu tentei... Nas partes históricas, tento realmente, como se estivesse a escrever um romance histórico, o mais fiel possível. Portanto, se falo num restaurante, se falo num prato da época, não pode, vão comer um bitoque. Se calhar comia-se batata frita, mas não lhe chamavam bitoque, nem lhe chamavam uma bica. E até a rua tens de ter cuidado quando diz que o Benjamin Tormenta atravessou Cais de Sodré, porque não se chamava Cais de Sodré. Aquilo era tipo qualquer coisa dos Romulares, eram nomes estranhíssimos. Ruas não existiam. Foi passar pelo 24 de Julho. Não existia 24 de Julho, existia o aterro. Era o ano passado, 24 de Julho. E de vez em quando, provavelmente, dei assim umas pontapés. Já se enganaste alguma vez, certamente? De certeza. Assim, posso fumar um cigarro eletrónico aqui dentro? Não, assim tanto também não. Mas acontece, é inevitável, e, portanto tens de ter esse cuidado. Agora, na parte fantasista, na parte de fantasia, do fantástico, do sobrenatural, tens só que tentar que o tom encaixe com o resto, para não ser uma coisa que, sabes, que choca, que não combina. E eu acho que aí procurei acertar, e pelo feedback que tenho, as coisas funcionam, ok? Se tu gostas dessa e gostas de uma coisa histórica, és surpreendido com os elementos de fantástico, porque é um detetive do oculto, ele não vai investigar o assassinato de alguém na rua, não, ele vai investigar alguém que morreu, mas depois qualquer coisa saiu a voar. Ok. E a polícia, não, isto não é para nós, vamos chamar aquele tipo, tal Benjamin Tormenta, pronto. É por aí. Diz-me só, nós vamos acabar agora. O livro, eu ainda não li esse, acaba em cliffhanger ou não? Por acaso acaba, o primeiro não. Como tu podes confirmar. Não, este acaba porque, não posso contar, mas acaba completamente em cliffhanger. Se eu quiser posso acabar aqui o segundo e não escrever mais porque ficou fechado. Mas vais escrever mais? Não, eu já estou a escrever. Lá está, ainda vai sair... em Óbidos. Grande terra, pá. É distrito de Leiria, só quer deixar, peço desculpa. Ricardo já está maluco. Peço desculpa. Portanto, olha, podes já mostrar ali para a câmara. Posso, pois. Segundo volume, assim falou a serpente, aqui com o Benjamin Tormenta diante das pirâmides. Exatamente. Comprem, leiam, porque, assim, quando acabarem de ler, ficam com aquela chita de ler o próximo que vem aí para saberem o que é que acontece. Isso é que é preciso. Luís, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns e até à próxima. Vamos ficar à espera do próximo. Ok, cá estarei. Muito obrigado, eu.